Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e milhões de brasileiros que param tudo para agora falar contigo. O Senhor sabe das nossas necessidades, mas ainda assim o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão. E é o que nós fazemos agora. Nós falamos contigo, nós pedimos a ti o livramento, a resposta, o milagre que esta pessoa tanto precisa neste exato momento de urgência, de calamidade espiritual, familiar, calamidade econômica, calamidade pública. Nós estamos em meio a uma guerra nesta pandemia, aonde famílias foram destruídas, as pessoas estão oprimidas, irritadas, as pessoas estão passando fome. Ó Deus, agora, aí, aonde esta pessoa se encontra, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, pelo livramento, dá um sinal agora, coloca a tua mão sobre a cabeça dela, assim como eu estendo o meu braço a esta câmera. Meu Deus, coloca agora a tua mão sobre a cabeça dessa pessoa que está com dores crônicas, com um tumor, uma infecção, uma doença incurável nos órgãos vitais. Os órgãos vitais estão comprometidos. Esta pessoa tem um ente querido entubado, hospitalizado, na UTI. Coloca a tua mão agora, Deus, e arranca esse encosto, arranca esse espírito maligno que está colocando a depressão, os pensamentos de morte, de suicídio. Em o nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão sobre a minha mão, meu amigo. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão e, como homem de Deus, eu repreendo agora este mal que alimenta esse vício das drogas, das redes sociais, de uma vida virtual que faz você perder horas no computador, no celular, no tablet, relacionando-se, entre aspas, com as pessoas virtualmente e ignorando a sua esposa, ignorando os seus pais, os seus filhos. Eu te repreendo, encosto, espírito do vício, da prostituição, espírito da depressão, da doença. Diga, em o nome de Jesus, retire as suas mãos e diga: saia! E não volte nunca mais para este corpo. Respire profundo. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos a vida de todos que oram comigo, pois eu pedi em o nome de Jesus por esta pessoa. E como o Senhor prometeu, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a mesma se abrirá. Acontece agora o milagre. Receba o livramento, a resposta de Deus à nossa oração. Percebam a diferença entre antes e depois. E agradeça a Deus pelo livramento. Agora, meu Pai, eu peço, use esta água, consagra esta água como um ponto de contato. Brevemente, iniciaremos o jejum de Daniel, de desintoxicação de informações seculares, no dia 1º de agosto ao dia 21. Use esta água para purificar, desintoxicar a todos nós, para que sejamos cheios do Teu Espírito e haja salvação. Esta pessoa tenha a alegria que supera todas as tristezas e decepções que ele tenha sofrido ou tenhamos sofrido nesta vida. A alegria do Espírito Santo habitando em nós. Em nome de Jesus, beba desta água consagrada. Tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus que está aí com você. Vem, Espírito Santo, assim como o Senhor veio sobre estas pessoas que deram testemunho neste programa e as transformou de dentro para fora,
como transformaste Jacó em Israel, dando-lhe uma nova identidade. Muda o nome desta pessoa, a vida dela, de dentro para fora. Se ele era conhecido, chamado por depressivo, desenganado, viciado, endividado, solitária, problemático, que a partir de agora ele seja visto e chamado de realizado, saudável, definido, próspero e, sobretudo, filho de Deus. Receba o Espírito Santo. Você que sacrificou nesta fogueira santa, mantenha-se vivo na fé, ativo, mantenha o seu sacrifício vivo, não duvide. Busque o Espírito Santo e receba-o aí agora. E prepare estas pessoas para subirem domingo, aqui no Templo de Salomão ou em um templo da Universal. Subir ao teu altar, sendo o próprio sacrifício. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu amigo, Deus tem lhe guardado e livrado para que você possa buscá-lo e através de você a sua família será abençoada. Inclusive nós estamos na semana do atendimento familiar. Você pode levar a Universal mais próxima à sua casa este ente querido seu que precisa de atendimento, aconselhamento, oração com imposição de mãos. Aqui no Templo de Salomão nós estamos em um plantão, manhã, tarde e noite. Para mais informação, você pode ligar para a nossa central, que está à sua inteira disposição através do número 3573-3535. A pior falta que existe não é a falta de saúde, dinheiro, sabe, casamento, família, coisas visíveis. A pior falta que existe é a falta de Deus, que é o maior tesouro, o maior bem que a gente possa possuir. Ele, Deus na sua vida, pode compensar qualquer falta, mas nada e ninguém pode compensar a falta de Deus. Por isso, reconheça que o que está faltando na sua vida é Deus e tome a decisão de buscá-lo. Neste domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Vamos iniciar o capítulo 8. Você deve chegar cedo, porque vamos fazer uso da água do poço do solo sagrado nos primeiros 15 minutos. Você deve recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado, que eu coloquei também um pouco da água lá do Jaboque que nos foi enviada. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não importa o quanto você tenha duvidado de si mesmo ou as pessoas de você, você que diz, bispo, eu tenho duvidado sobre o plano de Deus para a minha vida. Eu tenho duvidado das intenções de vocês em querer me ajudar, vocês não me conhecem. E eu vejo vocês falando de Deus, você me desafia. E eu fico me perguntando, será que realmente posso mudar? Será que realmente eu posso ser cheio do Espírito de Deus e ser feliz, realizado? Meu amigo, preste atenção. Eu disse e repito, não importa o quanto você tenha duvidado de si mesmo ou o quanto as pessoas tenham duvidado de você. Tem gente que duvida de você. Você falou que ia mudar e não mudou. Você falou que ia prosperar e não prosperou. Você falou que ia ser um melhor esposo, um melhor filho, um melhor pai, um melhor cidadão, e você não tem sido. O que está faltando? Está faltando o Espírito de Deus. Deus nunca duvidou de você. Nós não duvidamos de que você possa mudar. Por isso nós estamos aqui e eu vou provar para você. Eu não vou ficar de blá, blá, blá. Eu vou provar que a palavra de Deus, essa palavra não é religião, não é igreja, não é palavra de político,
mas é palavra do Criador. Preste atenção. Trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. Meu nome é Ângela Oliveira, eu sou cabeleireira. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Fui criada numa família muito grande, muito pobre. E eu lembro, assim, que a minha mãe trabalhava muito, mas era o básico do básico. Então eu cresci, assim, na miséria mesmo, né? Eu lembro que a gente dependia muito de cesta básica e que alguém doava. Eu vendia bolo na rua com as minhas irmãs, a gente vendia bolo, café, minha mãe fazia os bolos. E a gente preparava os bolos e saía vendendo nos comércios. Então foi uma infância muito difícil. Só que assim, eu sempre tive um desejo de prosperar, né? Então, com 15 anos assim, eu comecei a trabalhar e já fui morar sozinha. Eu senti a necessidade de sair da casa da minha família. E aí trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, quando eu casei, tive minha primeira filha, veio a ideia assim de trabalhar para mim. E foi quando eu fiz o curso de cabeleireira para poder ter mais tempo de ficar com a minha filha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? As pessoas até comentavam, poxa, você trabalha muito bem, só que eu não conseguia fidelizar a cliente. Sempre acontecia alguma coisa assim que a cliente não retornava, não conseguia fidelizar. Cheguei a trabalhar em grandes redes de salões famosos, e mesmo assim não conseguia, não ia para frente. O meu esposo, ele até conseguia uns bons empregos, mas ele não conseguia ficar nos empregos, né? Ele ficava 6 meses, saía, não conseguia estabilidade. Enquanto a gente tinha só uma menina, era tudo muito apertado, uma filha, né? Quando veio a segunda filha, aí veio a necessidade tremenda, porque eu parei de trabalhar, ele ficou sozinho no emprego, ganhando um salário super baixo. E eu lembro assim que a parte mais difícil foi quando eu tinha que pegar fiado no mercadinho na rua de casa. Porque eu pegava ali fiado o mês inteiro, então quando ele recebia o salário dele, tinha que pagar o mercadinho e já não sobrava quase nada. Com 2 filhas, eu sem poder trabalhar, porque a criança era muito pequena. A minha mãe de criação, ela já frequentava a Igreja Universal, né? E eu cheguei aí algumas vezes quando eu era criança. Só que aí depois que eu cresci, ela faleceu já, né? E eu não dei mais sequência, eu parei de ir. E eu tive essa lembrança. Foi quando eu decidi voltar. Eu cheguei aí em 2 denominações diferentes, né? Mas o que me fez, assim, ficar na Igreja Universal foi o jeito que o pastor falava, né? Ele falava isso, que a gente não podia aceitar aquela situação. Falava assim, não, mesmo que você não tenha as condições favoráveis, Deus te escolheu. Se você for dizimista, se você for fiel, se você obedecer à palavra de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar direção. Foi assim que eu decidi ficar na Universal, pelo poder da fé, assim, o jeito que o pastor pregava, passava pra gente nas reuniões era diferente. Não era assim, esse é o seu karma, ou você nasceu pobre e vai morrer pobre, essas coisas. Então, eu acreditei ali foi a semente que foi plantada em mim. Eu falei, não, mesmo eu estando em desvantagem hoje, a fé pode me reerguer. Então, eu usei a fé para poder sair do buraco que eu estava. A primeira decisão que eu tomei foi trabalhar para mim, né? Todo aquele esforço que eu colocava no emprego, quando eu era contratada, eu coloquei para trabalhar para mim, dar o meu melhor, atender as clientes o melhor que eu podia, como eu gostaria de ser tratada. Comecei também a orar pelo meu esposo, levar o currículo dele nas reuniões, usar a fé. Passei a influenciar ele também, falei assim, olha, se você não for dizimista, Deus vai abrir as portas. Foi quando apareceu a oportunidade, assim, para ele trabalhar na área que ele mais sonhou. Abriu a mente, hoje ele faz 2, 3 cursos de uma vez. Tenho bastante clientes, eu tenho uma carteira assim que eu não sei falar assim quantos clientes eu tenho, mas assim, Deus envia clientes. Eu trabalho num bairro simples, mas eu recebo clientes de vários outros bairros. Aí eu nem sei como que ela me achou, ela entra em contato comigo, gosta do trabalho, depois envia outras clientes. E graças a Deus só crescendo. E assim, não para, porque sempre eu tenho outra ideia. Deus sempre vai dando direção assim de outra ideia de negócio. E abracei, né? Não ficar só com uma renda,
sempre produzir um pouco mais, dar um pouco mais. É assim, aquela pessoa que pegava fiado no mercadinho, hoje, graças a Deus, se tem uma pessoa assim passando necessidade, eu vou lá e eu posso fazer uma compra para ela, posso doar uma cesta básica, e isso é muito gratificante. Hoje eu vejo que todas as ideias, todas as direções, tudo o que acontece na minha vida é sempre Deus que envia, né? Não sou eu. Então eu sou a segunda, com certeza. Ele é em primeiro lugar. Que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. É Ele que me inspira. Às vezes eu acordo de manhã, o tempo não tá bom, não importa. Deus é comigo, aquela Ângela medrosa, né, não tem mais. Você está cansado de comprar fiado? De depender de uma cesta básica? Da ajuda de familiares? De uma ajuda emergencial do governo? Você nunca vai sair dessa situação se você não se revoltar. Não é contra Deus, não é contra as pessoas, mas contra essa situação que não provém de Deus. Essa situação que você está vivendo de humilhação, a exemplo da Ângela, que vivia humilhada, mesmo trabalhando muito, sendo honesta, mas tudo dava errado para ela. Tudo dava errado para o marido dela, um homem honesto também, dedicado, profissional, mas tudo amarrado, até que um dia ela descobriu o poder do voto de Betel, que é ter a Deus como o seu único Senhor, provedor, guia, protetor e salvador. Quando ela fez o voto de Betel, ela empenhou a palavra. Ela, que tinha que comprar no mercadinho fiado para poder alimentar os filhos. Imagine só você. Hoje uma empresária, hoje uma família de sucesso. Sabe por quê? Porque fizeram o que você já deveria ter feito, porque você já sabe, você já ouviu. Todos os dias eu estou aqui, gente, pelo amor de Deus. Todos os dias eu estou exibindo casos verídicos, incontestáveis, do poder de Deus, e fica aí você chupando o dedo, chorando ou aplaudindo o testemunho dos outros. Quando é que vai chegar a sua vez? Quando é que vai ser o seu testemunho a ser exibido aqui no programa? No dia em que você se revoltar, não contra Deus, não contra as pessoas, mas contra esse encosto chamado devorador, que está comendo você vivo, que está fazendo você viver um pedaço do inferno aqui na terra. Faça o voto de Betel e você vai viver um pedaço do céu aqui na terra. Veja, quem respeita a Deus, cumpre com a sua palavra dada a Deus. Você empenhou a sua palavra? Cumpra. Porque se você desonrar a sua palavra a Deus, você pode ter certeza, você está em problemas. Você vai ficar nos braços dos encostos. Mas você pode dizer, talvez você diga, bispo, olha, ninguém crê em mim, ninguém investe em mim, mas Deus nunca duvidou de você. Nós não duvidamos de você, e a prova é que estamos aqui todos os dias, provando para você, mas você tem que empenhar sua palavra a Deus. Antes de qualquer coisa, separa os primeiros frutos, as primícias, e leva ao seu altar, ao altar do Deus a quem você empenhou a sua palavra. Eu empenhei a minha palavra ao meu Deus há 33 anos atrás. E eu tenho honrado esta palavra, porque Ele tem honrado com as suas palavras, suas promessas, os seus mandamentos na minha vida. Meu amigo, não importa o quanto você tenha duvidado de si ou o quanto os outros duvidam de você, Deus não duvida de você, nós não duvidamos. Agora, o voto de Betel é você que tem que fazer. Domingo agora, ao pôr do sol, você vai ter oportunidade. E se você empenhou a sua palavra, honre a sua palavra. O mundo está repleto de pessoas como Jacó, que carregam uma identidade de fracassos, mentiras e frustrações. Ainda que conquistem coisas na vida, essas não são capazes de mudar o seu interior. Permanecem atormentadas e vazias. Somente quando Jacó decidiu parar de lutar por coisas e pessoas e lutar com Deus pela mudança de sua identidade, foi que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. No Val de Jaboque, recebeu um novo nome, uma nova história. E é neste lugar que, neste mês de julho,
iremos buscar a nova identidade dada por Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Usava drogas, bebia muito, muita agressividade e eu tive um surto psicótico. Eu lembro de ter acordado numa clínica psiquiátrica. Nessa época eu já estava tomando remédios psiquiátricos, eu já estava fazendo psicoterapia. Eu pensei, não tem jeito, eu vou me matar. Eu esperei o ônibus vir, eu me atirei e eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei em casa. Nessa época, eu tive um namorado que eu fui morar com ele. E eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava cansado. E ele foi trabalhar, era uma terça-feira. E eu sentei na ponta da cama e eu com os braços mutilados, assim, eu pensei e falei em voz alta: eu não aguento mais sofrer. Eu faria tudo e qualquer coisa para ser feliz. E eu tinha feito já, na medida do que eu tinha conhecimento. Eu já tinha trabalhado, tinha um relacionamento, tomava remédio, fui no psiquiatra, fazia psicoterapia, tinha tido internações. Eu faço qualquer coisa para ser feliz. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Na quinta-feira, minha mãe lá do outro lado do bairro lá, ela bateram na casa dela. E uma moça foi entregar um jornal. Oi, tudo bem? Vim te entregar um jornal na quinta-feira. Era época de Fogueira Santa. A minha mãe foi no mesmo dia. Ela recebeu o jornal e a moça disse: vai hoje. Hoje tem uma reunião da família. E ela foi. Chegou lá, o pastor atendeu ela muito bem. E ele disse: olha, a sua filha vai morrer. Mas ela vai morrer para esse mundo. Ela vai ser uma mulher de Deus. Mas a senhora tem que fazer uma aliança com Deus. Faz um voto pela sua filha. Eu fui para casa. Ela tinha uma lancheria na época. Ela pegou todo o faturamento da lancheria e depois vendeu a lancheria e colocou tudo no envelope. Na sexta-feira, um dia depois dela ter ido na igreja pela primeira vez, lá no outro lado do bairro, o meu namorado na época falou assim: olha, a gente vai resolver isso daí hoje. É hoje que a gente vai resolver. A gente vai no cinema, tu vai aprender a enfrentar os teus medos. Na parada de ônibus eu já desmaiei. Eu tive uma crise de pânico e desmaiei. Eu só lembro de ter acordado na igreja. Aí eu olhei, era um rapaz, era um pastor, não sabia que era pastor, e ele disse: levanta, moça, pode levantar. A partir de hoje você não vai mais ter depressão. E ele falou: mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar essa sua vida para ter uma nova vida. Eu pensei, é isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu fechei meus olhos e eu falei: a partir de hoje eu entrego esse resto de vida para eu ter uma nova vida. Eu entrego esse resto de vida para ter uma nova vida. Eu não sabia, não fazia ideia que um dia antes a minha mãe tinha ido na igreja pela primeira vez. Eu não sabia de nada. Eu estava vivendo o que Deus tinha para mim naquele momento. Parece que virou uma chave assim, tipo, como que eu não sabia disso antes? Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente: pede perdão para tua mãe. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei com o meu padrasto: eu preciso falar com a minha mãe. Aí ele: tua mãe não tá em casa. Aí ele: a tua mãe tá na igreja.
Aí eu, na igreja? Como assim na igreja? Eu tava na igreja. Eu quero contar que eu fui pra igreja. Como assim ela tá na igreja? Quando ela chegou em casa, ela tava com uma Bíblia e com o envelope da Fogueira Santa na mão, que não estava cumprido ainda. Aí ela começou a chorar muito. Ela disse, filha, eu fiz o voto na quinta. Eu não cumpri ainda. Foi muito forte, porque eu falei assim, mãe, eu sou uma nova pessoa. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu falei, gente, como que eu não conheci Jesus? Como que eu não conhecia antes esse Jesus? Eu tive o Espírito Santo, aquela paz, aquela certeza, aquela fé, aquele momento de decisão. E com 9 meses eu tive esse selo, né, do Espírito Santo. E eu lembro também que a gente é orientado, né, depois no nosso encontro com Deus, o mais importante é um bom casamento, é ter alguém com o mesmo Espírito que tu recebeu. Eu preciso de alguém que seja parecido com Jesus, porque se eu ver Jesus nessa pessoa, eu não vou medir esforços, eu nunca vou ter indisposição para ajudar, para auxiliar, para apoiar. E eu, lendo a Bíblia, eu falei, olha Jesus como é, Jesus é manso, mas ele tem uma personalidade forte, ele é firme. Eu falei, eu quero um marido assim, nada menos que isso. Mas foi interessante que passaram-se 7 anos. E eu tava tão bem que eu falava, ai, Jesus, eu tenho que casar mesmo. Era véspera de Fogueira Santa também, era maio, um mês antes. E eu lembro que teve uma pessoa que me falou assim, Patrícia, você tá solteira há muito tempo, não dá, Patrícia. Você tem que casar. E eu nunca tive ansiedade pra casar, nunca quis. Mas eu falei assim, quem vai me casar é Deus. Quem vai me dar é Deus. Mas naquele dia essa pessoa falou assim, só na Bíblia da Patrícia tá escrito, é bom que a Patrícia viva só, porque ela não quer casar. E ele falou isso e eu falei, não, meu Deus, se isso tá te envergonhando, eu creio que o Senhor vai me dar. Cheguei em casa, comecei a minha Fogueira Santa 1 mês antes de começar a Fogueira Santa. Aí eu fiz um jejum de maçã, então eu comi durante... foram 12 dias até eu conhecer o meu esposo. Foram 12 dias, era só maçã e água. E ele também estava começando a Fogueira Santa antes, e ele estava vendendo maçã do amor. E eu olhei e eu falei, quem é esse que tá vendendo maçã do amor? E eu em jejum de maçã, e era o perfil físico que eu tinha pedido, mas eu não iria me basear nisso. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente idealiza é para a glória de Deus. Nós não temos ego, tanto eu quanto ele, a gente não tem esse ego, essa vaidade. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza. Selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Se Deus colocar a gente aqui, a gente fica feliz. Mas se a gente, por alguma situação, ficar aqui, a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe o que o Espírito Santo fez dentro da gente, a gente sabe quem é Deus. Hoje, o que me faz feliz é ser um instrumento de Deus. A gente faz o trabalho do Depressão Tem Cura e quero agradecer a Igreja Universal, porque ela me deu uma estrutura que eu não teria. Eu não teria. Base familiar, financeira, eu não teria essa estrutura espiritual que eu tenho hoje. Faça como fez a Patrícia, invista no mais importante, que é a sua transformação. Ela foi cheia do Espírito Santo, foi abençoada sentimentalmente
e agora prosperando mesmo em meio à pandemia. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Por isso, chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Nós derramamos um pouco desta água aqui no poço para que você chegue cedo ao Templo de Salomão e recolha um pouco desta água no poço do solo sagrado que vamos consagrar ao pôr do sol para que você seja purificado e cheio do Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Se você ainda não ouviu falar sobre o Grande Reset, irá ouvir muitas vezes daqui em diante. É uma grande reinicialização global. Em uma explicação simples, é como aquela vez em que você restaurou a configuração de fábrica do seu celular ou computador, porque estava pesado, travando. Mas um reset global, é claro, seria bem mais complicado. O mundo é composto por pessoas e não por arquivos. E pessoas têm vontade própria, não aceitam ser controladas tão facilmente. Para controlar a população, o governo precisa apenas controlar o seu dinheiro. E isso, atualmente, com o dinheiro de papel em curso de se transformar obsoleto, será muito fácil. Alguns sinais claros desse controle global já está acontecendo. O famoso The Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo o seguinte: os governos desejarão rastrear quem tomou a vacina Covid-19. O lançamento de novas injeções destaca lacunas no monitoramento dos países sobre quem é vacinado. No final de 2020, o governo chinês começou a pressionar para que todos os países aderissem a um sistema QR global para monitorar o coronavírus. Nesse aplicativo ficariam as informações pessoais das pessoas de todo o mundo, principalmente se já contraiu o vírus, se já foi vacinado. Mas há uma crescente desconfiança sobre o uso desse tipo de tecnologia chinesa, sobretudo porque seria coordenada pela China. Alguns países como Austrália, Japão e Singapura aderiram ao aplicativo. Mas as informações não ultrapassam as fronteiras virtuais de cada país. Ainda. Mas devemos ficar atentos. Esse grande reset global está começando. O cenário está sendo montado. Vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Pode ser a qualquer momento. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo.